Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos e facilitadores Mara Regina e Kelly Nascimento. Passo a palavra às facilitadoras. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande satisfação que a gente está aqui mais uma vez para essa conversa, para essa tentativa de entendimento, né, que a gente vem buscar através da doutrina e que a gente possa estar sempre tendo forças para poder ir atrás dessas coisas, né, desses conhecimentos, que a gente possa estar sempre com sede desses conhecimentos para o esclarecimento de nossos sofrimentos, dos nossos desafios e das nossas dificuldades, que a gente sabe que não são poucas, né? Ô, gente, então, quem quiser fazer as perguntas, né, podem fazer para a gente começar a responder. E já tem algumas aqui, a gente começa com elas. Tem uma aqui que pergunta o seguinte: o planeta Terra é de provas e expiações. Qual ou quais seriam os primitivos e felizes? A gente sabe que a imensidão do nosso universo, né, é enorme. E a gente sabe que não é só esse planeta aqui que a gente encontra nós habitantes, né? Seria muito ilógico a criação de todo esse universo, todo esse planeta com habitantes só aqui. E muita coisa ainda não é esclarecida para a gente, né? A gente não tem um conhecimento para a gente falar, nossa, o mundo primitivo foi assim, o mundo, a gente caminha para o mundo de regeneração, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. A gente imagina como será, imagina a felicidade reinando na maior parte. A gente vai imaginando, que a gente sabe que será um mundo melhor, sim. E esse processo já vem feito, já está sendo feito há muito tempo, não é de um dia para o outro. Então, se a gente for parar para pensar, de repente a gente pode ter vindo aqui muitas vezes, porque cada vez que a gente vem, a gente vai aprendendo, mas as pendências nossas são muitas, né, gente? E a gente sabe que a seleção também, ela já está sendo feita. Então, não é tão claro assim e matemático para a gente falar, o mundo dos primitivos foi assim. A gente vem estudando através das histórias. A gente sabe que a nossa história lá atrás, nós fizemos parte também. Então, a gente imagina, né, como que será. A gente pensa mais em como que vai ser, né, esse mundo de regeneração. E esses dias mesmo eu estava pensando, será quanto tempo ainda, né, vai demorar para a gente poder viver um pouco mais tranquilo, viver esse mundo de regeneração. E não sei se vocês, às vezes, acompanham isso, né? Não está muito longe, não, gente. Porque, para mim, eu achava que estava muito longe. Né? Eu pensava assim, nada, mundo de regeneração tá muito longe ainda. Só que, se a gente começar a prestar atenção, até fora do espiritismo mesmo, a gente já tem muitas informações sobre esse mundo de regeneração. Talvez com palavras diferentes. Vocês já repararam isso? Muitas informações, às vezes, que chegam para a gente, assim, de que algo diferente está acontecendo, que a gente vai ver as informações que encaixam direitinho com o mundo de regeneração que a gente aprende lá na doutrina espírita. Mas, às vezes, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas a gente liga uma coisa com a outra, né? A gente sabe que alguma coisa está mudando. Alguma coisa está ficando diferente. E daí vem um monte de reflexões
até mesmo a gente com pessoas mesmo que estão do lado da gente. Uns acreditam que a gente está evoluindo, os outros acreditam que que o homem está piorando, né? Esses dias estava lá, eu e meu marido conversando e a gente, no grupo deles lá, da família dele, discutia-se isso, né? Se o homem estava melhorando ou se o homem estava piorando. E aí um falava uma coisa, outro falava outra, mas eu achei interessante, porque isso aí já está chamando a atenção da gente, né? Se está surgindo o debate, é através do debate que a gente começa a aprender e que a gente começa a entender o funcionamento da ideia do outro. E começa a vir o respeito também. Não, eu acredito que ele está melhorando. De repente, a Mara chega perto e me fala, está melhorando é nada, olha as barbaridades que estão acontecendo. O homem está piorando, ele está ficando pior. Mas se a gente for olhar, se a gente for prestar atenção, né, apesar de tudo que a gente vive hoje, nós estamos melhorando sim, gente. Quantas vezes nós, individual, vamos olhar para a gente, para o outro não, para a gente mesmo, a gente às vezes olha para trás e fala assim, nossa, para que eu fiz aquilo? Naquela época e tal, para que eu fui fazer aquilo? Se eu pudesse voltar atrás, a gente não fala assim? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Tá? Você faria tudo diferente. Primeiro, ótimo, você já percebeu que você não faria certas coisas que você fez. Hoje você não faria mais. Mas para isso, precisou daquele dia que você teve que fazer daquela forma. E talvez aquele dia, a melhor forma que você encontrou de fazer foi daquele jeito. Então não tem como eu hoje querer voltar atrás e fazer de uma forma diferente, porque é um processo. Para eu chegar hoje e pensar dessa forma, eu tive que fazer aquilo que eu fiz naquela época, para me chegar hoje. Então, está vendo? Na verdade, isso aí é evolução. É a nossa evolução. E isso a gente consegue perceber aqui, nessa reencarnação só. Se a gente for parar para pensar, né, às vezes muitas coisas que a gente hoje não consegue entender, realmente está nessa bagagem que a gente traz. E muita coisa nós não vamos entender mesmo não, gente. Né? Nós temos limites também. E isso também tem que ser respeitado. Nem tudo a gente vai conseguir entender. Porque senão a gente acaba ficando bem doido, com tantas perguntas. O livro dos Espíritos é excelente, quando a gente está com muitas dúvidas, né? Porque aquilo lá tem pergunta que, às vezes, a gente nem imaginou em fazer e está lá, mais de 1000 perguntas. É um caminho? É um caminho. São muitas indagações que a gente tem. E, graças a Deus, a doutrina espírita ela é muito esclarecedora. Não tem nada que é mistério. Não tem nada que é sobrenatural. Não tem nada que é paranormal. Como, às vezes, né, muitos, às vezes, que não entenderam ainda, não estudaram ainda, pensam ser. E que, na maioria das vezes, chegam na doutrina espírita por esse lado. Para o lado das manifestações, para o lado da curiosidade, dessa coisa anormal que tem dentro do espiritismo, da doutrina espírita. Tem nada disso não, gente. Não tem coisa mais natural do que o que a gente aprende aqui dentro. Só que, às vezes, esse véu, né, às vezes, que fica na nossa frente, essa cortina, isso daí some quando a gente começa a estudar, a entender. A gente vai clareando as ideias. A gente vai entendendo mais as coisas, indo mais a fundo, né? Mas isso daqui, né, da questão dos mundos primitivos e dos mundos felizes, a gente sabe que o processo ele é longo. A oportunidade que a gente tem da reencarnação é divina mesmo. Então nós temos que aproveitar
tentar viver esse mundo que a gente quer, que é esse mundo feliz, que para nós às vezes é tão difícil a gente conseguir esses momentos, né? A gente colocar a fotinha lá no Facebook, no Instagram, de que está feliz, isso é fácil, todo mundo consegue. Você dá um sorrisinho, faz uma selfie e coloca lá. Mas e aí? Naquele momento, como é que estava o seu espírito? Seu espírito não, como que você estava, porque você é ele. Como é que você estava naquela hora? Feliz? E o que você faz para alcançar essa tal felicidade? Está correto? Está beleza? Está legal o jeito que você está fazendo? Ou será que para em busca dessa felicidade você sai atropelando todo mundo? Porque eu tenho que ser feliz. Me falar que eu tenho que ser feliz, então eu tenho que ser feliz. Será? Será que a felicidade é desse mundo? Será que nós vamos conseguir ter essa felicidade plena aqui, no mundo de provas e expiações? Essas são perguntas que a gente deveria fazer para a gente mesmo também, né? Porque não tem nenhuma parte lá do Evangelho que fala que seria um mar de rosas a gente estar vivendo no mundo de provas e expiações. Sofrimentos mesmo, mudanças, dificuldades. Mas tem pessoas aí que estão conseguindo viver bem, viu? Tem. Tem aquelas também que escolhem ser infelizes uma reencarnação inteira. Talvez 2, 3, 4. Depende da situação, né? Cada um está com aquilo que precisa ser trabalhado. Inclusive aquilo que a gente coloca como problemas. É exatamente aquilo que nós precisamos. Né? Pessoal, nós temos que entender, complementando um pouquinho, Kelly, a sua reflexão, um mundo de regeneração. O que é regenerar? Né? É importante a gente buscar o entendimento. A Kelly trouxe muito bem. A vida é um constante estudo filosófico, sociológico, religioso, pessoal. Então, o que é ser feliz? O que é regenerar? Refazer. E um mundo de regeneração, ele se faz como radical da palavra, em ação. No mundo de provas e expiações, né, Kelly? Como nós, e não tem religião nenhuma que agora fale mais, porque está tudo tão escancarado. Eu estou assim, impressionada com a velocidade das informações que chegam a gente. Há uns anos atrás, era um jornal, uma notícia, custava, era a carta que levava não sei quantos dias para chegar. Hoje, eu acredito que quando a gente estiver no plano espiritual, desencarnado, eles já vão falar assim, deixa eu pegar seu WhatsApp e ver sua conversa. Não é? Quer dizer, olha a responsabilidade da gente. Eu fiquei pensando, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Então, são as nossas ações que falam por nós. Sem processo de culpa, viu, gente? Por favor. Não vamos deixar a culpa tomar conta da gente, não. A gente erra, sim. Primeiro, somos espíritos, não estamos espíritos. Estamos aqui, físicos, mas espíritos o tempo todo.
Erramos? Sim. Nossa, e como? Agora, qual que é a diferença? É ficar no erro. É permanecer nele. Olha só, chegou uma pergunta para nós aqui, que tem a ver com essa questão dessa regeneração. Nas instituições espíritas, há algum tipo de pagamento? Não. Dai de graça o que de graça recebeste, está lá no Evangelho. O local que, equivocadamente, ainda não regenerado por aqueles que lhe deram, se houver um centil a ser cobrado, tem algo errado. Porque nós estamos falando em nome, primeiro, em nome de uma energia criadora chamada Deus. Essa energia que nós estamos longe de entender ainda. E de uma figura que é o nosso pilar na vida, que é Jesus. E que nunca cobrou. Ele nunca deu de graça, sem o nosso esforço. Essa foi a atitude dele. Ele sempre precisou, ele sempre buscou, onde ele estava, ensinar. Então, pagamento nunca. Se algo acontecer, verifiquem. Por isso é importante se informar. Não é só entrar porque aquele me falou que aquele lugar é bom. Vamos conhecer, vamos passar pelo crivo da razão, como a doutrina espírita nos pede, como o Evangelho nos pede. Passar pelo crivo da razão, observar. Jesus atendeu a todo mundo lá naquela época dele? Ou ele passou pelo crivo da razão em várias situações? Então, por favor, uma casa séria, antes de ser qualquer religião, não importa, Deus é um só, Jesus é um só. O entendimento é do homem. Religião, a palavra fala, religar. Então, se eu estou religando algo lá em cima, aqui, utilizando recursos monetários, está equivocado. É melhor não aceitar. Está também no Evangelho. E Jesus já nos disse, vigia e ora. A gente brinca que não é vigiar a pessoa, vigiar o vizinho, não. Mas observar o que acontece. Porque assim como nós temos espíritos de escol, muitos já na terra, para esse futuro que já chegou, que já está acontecendo, o mundo de regeneração, que é um mundo melhor que de provas e expiações, já está acontecendo. Não precisa alardear. São ações.
São nossas ações que fazem a diferença. Vamos pensar nisso. Precisa ser algo que apareça? Não. Ela começa, primeiro, dentro de mim. E a quem está do meu lado, ou seja, na família. A família hoje está sendo atacada. Porque assim como tem aqueles que querem que o evangelho ande, tem aqueles que não querem, inclusive espíritos equivocados, vamos dizer assim. Infelizmente. Porque a gente não muda porque desencarnou. A gente leva bagagem. Eu mudo quando eu mudo de série. Eu estou numa escola, eu levo a bagagem que eu tenho, no ensino médio, eu levo a bagagem que eu tenho desde o que eu aprendi na pré-escola. Eu tenho uma bagagem, então eu levo tudo. No plano espiritual não seria diferente. Por isso é bom estudar. As obras de André Luiz, começando com o Nosso Lar, é um espetáculo para quem está começando. Eu falo por experiência própria. Foi o primeiro livro que eu li, orientado por alguém. E não adianta ler uma vez só não. Leia, releia, entenda. Se coloque no lugar de. E vamos refletir nisso aí. Kelly, só um minutinho, por favor, tá? Chegaram 2 perguntas aqui. Vamos tentar conversar com vocês. Como aceitar e prosseguir sem medo na doutrina e nos entendimentos da casa? Se vencendo. O movimento espírita é feito por homens, por seres humanos. O único referencial, e vou repetir, pilar, é Jesus. Eu não tenho que agradar a Kelly, agradar fulano, ciclano, ou não desagradar, é a mim. Eu é que preciso. Então, como que eu vou aceitar? Me aceitando primeiro. Se eu não acreditar no que eu busco, ninguém vai fazer você caminhar. Nem o espírito, nem um espírito de escola. Não fizeram isso aqui na Terra. Emmanuel o tempo todo acompanhou. Chico chamou atenção, mas Chico teve a sua escolha. Ele não foi coagido a aceitar a missão dele, não. No primeiro momento, foi falado isso a ele, que se ele aceitasse, aí sim, ele teria que enfrentar. Assim, quando nós vamos num trabalho, né? Nós temos um contrato que reza que eu tenho que chegar a X horas, sair X hora, hora sim, fazer isso, fazer aquilo. Eu aceito se eu quiser. Agora, se eu assinar esse contrato, eu tenho que estar bem. E na espiritualidade, muito mais organizada do que nós, não seria diferente. E eles não nos impõem nada. O respeito lá é impressionante. Como que a gente sabe? Lendo, se informando, sem pressa, mas com objetividade. Então, começa comigo, sem medo. Olha, medo não é bacana. Por isso a gente tem que se vencer. A segunda é, qual a melhor maneira para sintonizar com o mentor
e auxiliar os que procuram? Você. A sua mudança. Não perfeição, não somos perfeitos, estamos longe. Temos muito a aprender, temos muito a apreender e muito a fazer. Eu não faço nada para alguém. Quando eu dou um bom dia na rua para alguém, mesmo que eu não conheça, onde eu estiver, um bom dia, fique com Deus. É um irmão nosso, é em humanidade. Eu estou mudando a minha conduta. Quando eu começo a educar o meu ego, tirando o ismo de mim, tirando não, educando, porque esse é danado. Esse é com calma. Mas persistente, então nós temos que nos vencer. Como que vai ser? Me mudando. Eu não opero mudanças em ninguém, se eu não me mudar. Um médico, uma pessoa que vá dar um socorro a alguém, ele precisa de quê? Ter confiança nele, saber que ele pode fazer aquela inserção naquele momento, e até salvar uma vida. Eu tenho que me preparar. Se eu me preparo para as profissões da terra, imagina me preparar para um trabalhador do Cristo. Só que Jesus sabe. Ele já nos aguarda, já sabe da nossa condição. Não se preocupem. Ele só aguarda nossa decisão. É isso que nós temos que fazer. Okay. Tem outra pergunta. Por que depois que conhecer a doutrina espírita, não tenho medo da morte, nem de ficar doente? Que bom, né? Isso é bom, uai. Gente, para começar, esses medos, né, que a gente tem, esse aqui é sul também, esses medos que a gente vai caminhando, vai adquirindo, geralmente falta, às vezes, da gente conhecer mesmo. Ele fala que está perdendo o medo da morte. Por que será que a gente tem tanto medo da morte, né? Tanto medo desse desencarne? Se a gente sabe que nós somos esse espírito e que nada vai acabar, o que vai acabar é esse corpo aqui. Esse corpo, sim, que ele é matéria. Ele está aqui só para sustentar o espírito, que é o que realmente eu sou. Esse não vai acabar, nunca. Esse não acaba, não. Então, só que nós, assim, muitas vezes a gente é muito ligado ainda às coisas, ao que eu vejo, né? Corpo, isso aqui é meu. Então, quanto mais a gente estiver ligado a essas coisas materiais, não falo só em coisas materiais não, viu, gente? Porque a gente faz, a partir desse apego às coisas materiais, a gente começa a pegar as pessoas também. É tudo meu. O filho é meu, eu sou mãe, ele é meu. É meu filho, é meu marido, é minha mãe, tudo é meu. Não tem nada meu não, gente. Sabe por que não tem? Porque aqui a gente está, a gente não é. Uma hora a gente está filho, outra hora a gente está pai, outra hora a gente está mãe. Na verdade, a gente não tem nem sexo, depois que a gente desencarna. Então, por que a gente começa a perder esse medo? Porque na maioria, quando a gente começa a estudar, a entender, a conversar sobre isso, sabe por quê? Geralmente a gente não gosta muito de conversar sobre a morte. O Sérgio explica isso muito bem aqui nas palestras, quando ele fala de desencarne, quando ele fala de suicídio, que a gente tem que conversar sim sobre a morte. A gente conversa tudo enquanto é assunto, às vezes, banal. Tudo a gente conversa.
Mas quando chega na danada da morte, a gente não quer falar. Aí a gente fala assim, ixi, essa conversa está tomando um caminho, né? Vamos deixar assunto? Vamos falar, gente. Por que não? É uma das poucas certezas que a gente tem. É que a gente vai desencarnar. Nós sabemos disso, então por que não falar? Até mesmo na hora de quando a gente, né, de como eu vou querer isso tudo. Ah, mas Nossa Senhora fica falando disso, eu não, bobeira. Que bobeira? Bobeira não. A gente tem que falar assim. Na minha casa eu falo assim, ó, falo com meu marido, se eu for antes de você, minha família é toda católica, né? Eu fui a única. Se eu for, se eu desencarnar antes de você, chama alguém, assim, avisa lá no centro e chama alguém para fazer uma prece para mim. Pelo menos uma prece. Eu quero que alguém de lá venha e faça uma prece para mim. Então, desse ser bobo não, gente. Eu quero que seja assim, dessa forma. E eu não sei como que será como que será a minha passagem. Será que eu vou estar vendo ou não? Porque a coisa não acontece assim também não, né, gente? Leva um tempo. Aqui a gente está ligado na matéria, a gente tem o perispírito que faz a conexão com os dois, sabe? Então, às vezes, leva um tempo, assim, mesmo depois do desencarne, leva um tempo para a gente se desligar mesmo totalmente. E isso vai depender da sua vivência e do tamanho do seu apego às coisas e do tamanho ao seu apego às pessoas. Aí a gente fala assim, então, nós vamos viver agora, então, sem apegar a ninguém. Vou viver sem amar ninguém. O desapego, ele não é sinônimo de amor. Ele não é, aliás, o antônimo do amor. O desapego é quando você consegue amar e dar liberdade para o outro para fazer o que ele realmente quer. Não estou falando de relações conjugais só, não. Todas. Se eu estou pai, estou mãe, e tenho aquele espírito ali do meu lado que é meu filho, e eu sei que está na minha tutela, é também até certo ponto. Ele tem as escolhas dele. Então, esse desapego, sabe, gente, ele não é a falta do amor, não tem nada a ver. Esse desapego é quando eu aceito que meu filho cresceu e ele fala assim, eu acho que eu vou ir para outra cidade, bem distante daqui, vou concluir meus estudos em tal cidade e venho aqui 2 vezes por ano. A mãe apegada, gente, eu sei que não é fácil não, tá? Às vezes falando assim, fala, nossa, mas a gente sabe que não é fácil. Não é. Mas aquela mãe, aquele pai apegado, o que vai acontecer? A energia vai ser tão ruim de, nossa Senhora, sofro muito, porque está longe, por isso, por aquilo. Na hora que eu pensei que está todo mundo junto, família criada e junta, aí vai para outro tal. Às vezes o filho nem consegue concluir o que ele quer, não consegue alcançar os seus sonhos. Minha mãe vai sofrer demais, meu pai vai sofrer demais, não tem como não, tem que voltar. Sabe, gente, o amor é quando você deixa a pessoa ir embora. Vai, meu filho, é isso mesmo que você quer? Está resolvido? Tá. Você tem certeza? Tenho. Então, você vai com Deus e sempre que você voltar, vou estar aqui. Se amanhã você resolver voltar, vou estar aqui, esperando. Não é aquele drama, sabe, gente? Nós temos que parar com isso. Porque a gente sofre, a gente faz o outro sofrer.
a gente atrapalha as coisas, a gente influencia negativamente no processo evolutivo do outro. Não posso fazer isso. Sabe, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o outro tem também. Então, eu tenho limites. Eu tenho limites. E eu tenho que saber que nada aqui é meu, não. Isso é ilusão da nossa cabeça. Isso é ilusão da nossa mente. Achar que as coisas são nossas. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, realmente, nós começamos a ficar mais leves, a aceitar mais as coisas. Ele fala aqui não tem nem medo de ficar doente. Por quê? A doença, a própria doença, que é a cura daquele espírito. Na maioria das vezes. Ou nem sei se eu posso falar, são todas as vezes. Né, Mara? Então, vamos falar assim, na maioria das vezes, essa doença que chega para a gente, que a gente não aceita, que a gente espirneia, né? Igual menino, né? Falta pouco deitar no chão e a gente só não faz que a gente fica com vergonha, né, de fazer isso, né? Deitar no chão e espernear. Mas a gente dá birra, a gente fecha a cara, porque a gente não aceita. Eu acho que quando a gente está aqui encarnado, é a parte mais difícil, a nossa provação mais difícil, é quando a doença bate na porta da gente. Ou quando essa doença vem para uma pessoa que a gente ama. Vem para um filho, para um marido, sabe? Aí é difícil para a gente. Mas é difícil por quê? A gente sabe que o físico pode estar doente. Mas o processo que a gente passa enquanto está nessa doença é muito interessante. Vocês passarem a observar a pessoa quando ela está doente, quando ela sabe que ela vai desencarnar. Os pensamentos dela muitas vezes mudam. O que ela tem vontade, às vezes, de ter feito não tem nada a ver com coisas materiais. Né? Vocês já viram alguém, por exemplo, quase que em processo terminal, quase na hora do desencarne mesmo, e falar em bens materiais? Nossa, eu poderia ter trocado meu carro, eu poderia ter trocado minha casa, eu poderia ter juntado mais dinheiro. Já ouviram alguém falar isso? Processo terminal? Às vezes são as coisas bobas de quando a gente está aqui, é o que faz o que realmente é importante nessa hora. Aí a gente vem e fala, nossa, poderia ter abraçado mais, poderia ter brincado mais, poderia ter dado mais valor, poderia ter ajudado mais. Não é? É nessa hora. Então a gente vê que essa doença que chega para a gente, nesse momento, parece que a gente dá um salto um pouco maior na nossa evolução. A gente para e começa a pensar um pouquinho em tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já viveu e tudo aquilo que a gente ainda tem que mudar. Talvez ainda não dê tempo nessa. Talvez não, né? Às vezes a gente vai vivendo uma vida às vezes tão corrida e sem parar, e sem pensar nisso, sem cuidar do nosso espírito, que às vezes a gente perde uma reencarnação inteira. Mas a gente sabe que na próxima a gente vai ter que voltar para reparar essas coisas que ficaram, né? Então, muito boa essa pergunta aqui, né? A gente fica até feliz, porque o objetivo da doutrina espírita é esse mesmo. É ir exterminando esses medos que a gente tem, é ir acalmando o nosso espírito, é ir nos tranquilizando, amadurecendo as nossas ideias, para a gente fazer as nossas escolhas certas, começar a praticar esse desapego nas coisas, nas pessoas, em tudo. Porque quando a gente conseguir fazer isso, gente,
a nossa passagem será bem mais tranquila. Com menos remorso, sabe? Chegou uma pergunta, aliás, chegaram duas, mas nós temos só 5 minutos agora, mas eu vou responder essa primeiro, porque é uma coisa que nos tem acompanhado desde que eu despertei para a doutrina espírita, para o Evangelho. E nos acompanha, inclusive, na nossa escolha profissional, que é a área da educação. Então, veio assim: Mara, ao afirmar que a família, abre aspas, está sendo atacada, fecha aspas, o que significa exatamente? Nós não precisamos muito, gente, nem de ir muito longe. O noticiário que adora, né, que alimenta essas situações negativistas, até provocando adoecimentos sérios, como na outra pergunta sobre a questão de depressão, ansiedade, que está no nosso meio como um vírus. Ela tem mostrado para nós como a nossa família, como a família de forma geral, está sendo, não está havendo um ataque exatamente de fora para dentro, é de dentro para fora. Como? Quando os valores que norteiam esta família não são aqueles que possam resultar no equilíbrio daqueles que estão sob o mesmo teto. Não estamos com ninguém ao nosso lado que não seja necessário. Eu posso escolher. Tem uma série de situações aí que nós não vamos fechar. Cada caso é um caso. Mas aqueles com os quais nos relacionamos estão diretamente ligados a nós, vieram para se reajustarem conosco. Só que, nos tempos de agora, com essa vitrine que nós estamos vivendo, de tudo à nossa frente, e principalmente no material, está adoecendo as famílias. Uns porque não podem ter, outros porque têm demais. Uns não podem ter porque esqueceram de caminhar. Porque o esforço permeia a nossa caminhada. E não é fácil, como falamos anteriormente. Não existe varinha de condão. Eu faço o meu caminho. E com a ajuda de muitos, nossa, como tivemos ajuda. Eu tenho que agradecer particularmente cada minuto, quando a nossa procura iniciou. E não tive só do físico, não. Inclusive do espiritual. Que eu não sabia, quer dizer, continuo não sabendo nada. Mas eu sabia menos ainda. E nós tivemos ajuda. Então, a família hoje está vivendo num momento sacrificial.
de valores. Pai e mãe que não se colocam como os responsáveis pela educação, pela formação daquele ser que vai continuar a sua caminhada nessa educação. Eu estou dando para aquele que está sobre a minha orientação desvalores. Muitos pais nos perguntam o que fazer, que atitude tomar. Só tem uma atitude chamada amor. Jesus nos ama e nos amou, mas Ele passou a mão na nossa cabeça? Dê uma olhada no Evangelho. Se não acreditam nas orientações do Espiritismo, pegue a Bíblia. Olhe lá a fala. Cada versículo. Se Jesus passava a mão na nossa cabeça ou vai passar. Não. Ele nos ama indefinidamente. Como a Kelly falou. Largar não é desapegar, largar de lado. Não. É respeitar o caminho do outro, com firmeza. Não é não, sim é sim. Seja seu dizer, sim, sim, não, não. Não são palavras minhas. Por que ele nos disse isso? Leiam lá, busquem. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho explicado, eu falei, é isso que eu quero para mim. Aí eu passei a entender. E a gente compra um desafio enorme conosco mesmo. Com o social. Porque a gente já não anda como eles querem, mas como eu acho que devo, de acordo com os valores daquele que me norteia, que é Jesus. A família está precisando de Jesus. A família está precisando de oração. A família está precisando de se aproximar desse amor maior. De dar a seu filho, a seus filhos, de se dar essa aproximação, sem vergonha de ser feliz. Porque às vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que são colocados pelo social como normais. Você bebe? Não. Por quê? Porque eu fiz uma opção na minha vida. Eu estou comprando uma situação que muita gente não vai entender. E eu não deixo de ser a mesma pessoa, não. Eu convivo com o outro tranquilamente. Agora eu respeito o outro do jeito que ele é. Mas eu me dou o direito de fazer um pouco melhor para mim. As famílias precisam acordar, ou seja, trabalhar o córdice, o coração. Vamos pensar nisso. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também, até uma próxima oportunidade, a gente poder estudar novamente.